Nós estamos, a ouvir essa palavra, no primeiro século da era cristã. Nós estamos na dimensão de um povo que, na sua maioria, era agrícola. Parte cuidava das plantações, com a sazonalidade que existia, porque a gente está falando de um lugar árido, e parte eram pastores, aqueles que estavam intimamente ligados com os animais, com as ovelhas, com os cabritos, enfim, com tudo que tem na roça. Aqui, se Jesus tivesse nascido no Brasil, seria um boi, uma vaca, né? Ou algo parecido aí. Mas a gente está falando de um contexto que diz muito. E aí, o evangelista ele vai lançar mão de um processo muito interessante, que é uma literatura, é um jeito de escrever. É um jeito de escrever que não quer pôr medo, muito pelo contrário. Esse jeito chamado apocalíptico, ele quer despertar na gente um espírito que a injustiça vai acabar, que as coisas vão mudar de algum jeito, mas que se essas coisas, para que elas mudem por fora, antes elas precisam mudar por dentro. Antes elas precisam que a gente carregue dentro de nós um espírito de conversão, de transformação. E aí ele lança a mão de uma metáfora. Nós olhamos cabritos e ovelhas, que são primos. Se a gente conhecer a roça, eles são primos. A ovelha, ela tem a lã, o cabrito não. O cabrito é como se fosse uma ovelha tosquiada. Mas quem já viu uma ovelha tosquiada, e pode se dar um Google depois, que a gente acha tudo, né? Naquela grande biblioteca, a gente vê que não tem muita diferença. Quando a ovelha está tosquiada, ela é magrela, é mais ou menos como que o cabrito. Mas, de longe a gente consegue identificar quem é um cabrito e quem é uma ovelha. Se der para eu perguntar para alguns de vocês, e se vocês conhecessem um pouquinho do que é um cabrito, do que é uma ovelha, mesmo tosquiados, vocês saberiam me dizer qual é a diferença. E a diferença é de comportamento. A ovelha sempre mais dócil, como que uma docilidade do Espírito Santo ao seu pastor. O cabrito sempre mais desesperado, mais ansioso. A ovelha come sempre as melhores pastagens. Se soltasse os dois no pasto, a ovelha iria em lugares especiais, né? Especialmente nos capinzinhos mais novos e mais nobres. E o cabrito, se você deixasse um plástico, uma camiseta, qualquer coisa, ele comeria. Ele se interessa por comer, por tudo. Então, para nós fica mais difícil. Mas para o ouvinte do primeiro século, Jesus está dizendo assim: amados, a diferenciação entre aqueles que serão separados à direita e à esquerda não é se um tem lã ou não, não é a capacidade deles produzirem, mas é o comportamento, porque o comportamento vai dizer que lado eles estão, de que lado eles são, se eles são de fato ovelhas ou se são cabritos. O cabrito naquela época, não é, tinha valor menor, não tem a cobertura da lã e tantas outras coisas, mas tosquiado não havia diferença. Havia diferença de saber do comportamento. E aí, como na primeira leitura há uma porção de comportamentos, olha aí, ó, nos é aberto uma porção de comportamentos. Na fala de Moisés, está lá na Torá, que não é para odiar, que tem que amar, que não é para extorquir, que a gente tem que amar o próximo, tem que fazer o outro próximo, tudo aquilo que Jesus vai retomar, não encher de ódio o seu irmão, não vingar, e tantas coisas que fazem prática àqueles que estarão à direita.
aqueles que estarão. E aí, o Senhor, como costuma fazer, Ele vai acrescentar, além daqueles preceitos da lei, algo que de fato o identifique. E aí é interessante, porque muitos de nós querem encontrar o Senhor. Muitos de nós se colocam em oração diante de Jesus sacramentado e deve fazê-lo. Eu insisto para quem tem saúde, não é? A gente precisa ter uma relação íntima com o Senhor. E como que acontece essa relação de intimidade com o Senhor? Quando eu visito o Senhor. Como diz Santa Teresinha, o Senhor é como que um prisioneiro nos sacrários de todas as igrejas, à espera da nossa visita. E essa visita, de fato, faz com que a gente o encontre, espiritualmente, mas também carnalmente falando, porque para nós a Eucaristia é o corpo, o sangue, a alma, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas existe uma outra forma, não sacramental, mas igualmente real de encontrar o Senhor. E ela segue no Evangelho, com as obras de misericórdia corporais, que são uma prática penitencial, não só para serem vividas no momento em que a gente celebra a preparação para a Páscoa, que é a Quaresma, mas em todos os momentos da nossa vida. E aí é interessante que quando nós vamos formulando a teologia, que é o olhar, não tem nada de segredo a teologia, mas é um olhar sobre a relação do homem com Deus a partir da palavra, a teologia cristã, a partir da tradição, sob o olhar e sobre a jurisdição do magistério, nós vamos olhando que os textos bíblicos vão fazendo que a gente se mova. E o que a gente tem que viver na Quaresma não é uma inclusão do nosso pecado ou da nossa vida de pecado no Evangelho da Misericórdia. Mas o que a gente tem que fazer é, a partir do Evangelho da Misericórdia, promover em nós a conversão. Mas nós estamos num momento cultural que se fala muito em inclusão, mas a inclusão do pecado diante do Evangelho é impossível. A inclusão da aceitação do aborto, a inclusão da aceitação de quando eu não cuido de um irmão, porque se eu chamo Deus de Pai nosso, eu não estou dizendo que Ele é Pai meu. Quando eu digo Pai nosso, eu estou dizendo para todos os seres humanos, os 8 bilhões que existem na Terra, nós somos irmãos. E a partir desta filiação que eu ganho em Deus, eu ganho mais um critério para me perguntar: eu me pareço mais com a ovelha ou com o cabrito? Se eu pareço com o cabrito, eu sou aquele que olha as mazelas do mundo e permaneço omisso. Aliás, a omissão é um pecado que nem se confessam mais. Eu quase bato palma quando alguém fala: padre, eu sou omisso. Porque junto com a busca do prazer, da posse e do poder, a omissão é a consequência posterior. É a omissão para com o Deus que mora em mim e quer falar ao meu coração. E trata-se de um pecado com certa gravidade. Não é mortal, mas pode gerar a mortalidade. Por exemplo, quando eu omito que eu estou alcoolizado e vou dirigir, eu assino o risco de matar uma pessoa, por causa, não é? E por isso existe a lei. E tantos outros exemplos que nós poderíamos dar. Mas aqui Jesus é bem claro. Se Moisés diz, e a gente tem que seguir, porque vivemos sob o jugo da lei: não explore o teu próximo, não extorque,
não retenhas contigo a diária de um assalariado, não amaldiçoe as pessoas, não põe uma pedra de tropeço àqueles que não conseguem ver, ou seja, construa a justiça na relação entre os irmãos. Jesus vai um pouquinho mais além. Trate o irmão como você estivesse tratando a mim. Eu aprendi com um antepassado meu uma coisa muito interessante. Quando você for namorar uma moça, veja como ela trata a mãe dela, como trata o pai dela e como trata um garçom, no momento em que o garçom faz uma coisa errada com ela. E aí você vai ver como ela vai te tratar no momento em que você contrariá-la. Assim a palavra de Deus nos ensina que o Senhor deve ser encontrado além dessa experiência sacramental também no irmão. E é por isso que nós no Brasil, há mais de 50 anos, vivemos uma experiência que se chama Campanha da Fraternidade. Fraternidade quer dizer irmandade, ou seja, uma campanha de irmãos. Esse ano, com o tema Fraternidade, ou seja, irmandade e fome, nós lançamos mão de uma reflexão pela terceira vez já no Brasil, desde que foi criada a campanha da fraternidade, que fala das mais de 30 milhões de pessoas que passam por risco de fome ou, se não, já estão famintos no Brasil. Então é diante dessa reflexão que a gente quer se perceber julgando a si mesmo e iluminando a si mesmo para que a gente peque menos pelo caminho do prazer, do poder e da posse. Mas que isso também se transforme em um gesto que, como diz a palavra, eu estando mais próximo e fazendo aquilo pelo meu irmão que precisa, eu não faço por ele apenas, mas eu faço como um gesto de encontro com o próprio Cristo. E ao encontro com o Cristo, que é caminho, verdade e vida, eu me encontro. E no encontro com o meu irmão que precisa, quando eu estendo a mão sem pedir nada em troca, eu faço e repito o mesmo gesto que Jesus fez na cruz. E aproximando isso, não só como uma penitência, mas como um ato de vida, em vez de incluir e querer adaptar o meu pecado, o meu jeito de ser cabrito no reino das ovelhas, eu converto a minha cabritrez em ovelhez. Ou seja, eu deixo o meu estado de vida natural e assumo ser mais com Deus em mim, ser mais com Deus no irmão, porque o irmão que precisa representa a própria verdade de fé que nos faz encontrar o Cristo. Por isso, a gente pode, de fato, olhar essa experiência das obras de misericórdia como obras necessárias. E aí eu digo de novo, encerrando a minha reflexão, da qual, se eu quiser ser entre aqueles que estão à direita do Senhor e ser ovelha para o Senhor, eu não posso me eximir de nenhuma, porque o Senhor diz claramente nesta parábola em que ele se coloca como rei: eu estava com fome e me deste de comer, portanto és ovelha. Sede, beber, eu estava sem casa e me acolheste, eu nu e me vestiste, doente e cuidaste de mim, estava na prisão, não me julgaste, mas me fosse visitar. Vem para o reino do meu Pai. Está claro, hein? Mais claro que a luz do dia, o que o Senhor espera de nós, para sermos não confundidos de cabrita ou de cabritos, pois ovelhas já o somos desde o batismo, mas para sermos com as nossas atitudes confirmados como ovelhas que somos e, portanto, dignos do reino do céu.
É isso aí. Não é fácil, não é impossível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.